Bom dia, senhores acadêmicos. Estamos aqui iniciando mais uma vez as nossas aulas de Teoria Geral do Processo. E nesse momento nós vamos trabalhar de um aspecto muito importante, que são os mecanismos ou manifestações utilizadas pela defesa no processo. É hora de conhecermos um pouco os instrumentos, as peças de defesa que o requerido, o réu, o terceiro interessado, irá utilizar no processo. Nós muitas vezes olhamos para o advogado sempre atuando na parte, no polo ativo da ação, fazendo essa petição inicial para o autor, e é claro até nos casos de litisconsorte ativo, para outros que estão ali, junto com o autor como partes interessadas. Mas muitas vezes o advogado atua principalmente no polo passivo, para auxiliar o requerido, o réu, o terceiro interessado que foi chamado, denunciado à lide, para defender os seus interesses. E não muito raro se observa ao final dos processos que quem estava com razão não era o autor. Às vezes, a questão toda, por um meio probatório desenvolvido no processo, traz a verdade, mostrando que o direito está em favor do requerido, do réu, que trouxe as melhores provas, documentação, e nesse caso o juiz declarará o direito em favor do réu e do requerido. Então nós observamos que nesse instante inicial há um princípio constitucional enquanto cláusula pétrea, chamado princípio da amplitude de defesa e do contraditório. E quando dissemos cláusula pétrea, é importante respeitar esta fonte basilar do processo civil, que é um princípio geral. A Constituição traz de forma muito clara que ninguém no processo poderá ser julgado sem defesa. Essa é a interpretação que se chega quando ler o dispositivo legal do artigo 5º da Constituição, que diz que a todos serão assegurados no processo civil, penal, administrativo, os meios e recursos inerentes à defesa. Então, no final do processo, se por algum momento restou evidenciado ou caracterizado que faltou defesa técnica em prol do réu, do requerido, do terceiro que ingressou ao processo como parte interessada, que foi denunciado, esse processo será nulo. As partes vão recorrer de tal modo que um dia ele chega até o Supremo Tribunal Federal pela afronta da cláusula pétrea, que é a amplitude de defesa do contraditório. Processos se formam com autor, réu e juiz. Essa ideia da triangularização do processo é indispensável. A relação processual começa quando a parte contrária foi citada, ainda que autorizado por juiz incompetente, mas ela foi citada ali, nós temos uma relação processual iniciada. Antes disso, nós temos uma petição que foi protocolizada, depois essa petição recebeu em capas, números, autuações, para termos o que nós conhecemos efetivamente, um processo. Mas esse processo só será relação processual depois que tivermos a figura do requerido, do réu, do terceiro interessado, do denunciado, que ingressaram esse processo, é um processo que tiveram de citação, de chamamento desse processo. Pois bem, meus amigos, comunidade jurídica, interessados nessas linhas iniciais do processo, o Código de Processo Civil 2015 trouxe sensíveis alterações ao processo. Nós vamos observar que, dentre essas alterações, o legislador trouxe a intenção de unificação dos prazos para a defesa.
ele mostra isso sensivelmente na direção de unificar todos esses prazos para apresentação de defesa do processo em 15 dias. Mas é preciso ter zelo, que alguns procedimentos, alguns processos, de acordo com seus ritos especiais ou procedimentos, ainda permanecem com prazos diferenciados que não estão nessa regra intencional de unificação desses prazos para 15 dias. Observem, portanto, que os embargos que se oferecem na execução de título extrajudicial, o prazo para eles ainda é de 3 dias. Quando se vai oferecer uma defesa no processo cautelar de arresto, sequestro, busca e apreensão, nas medidas cautelares de modo geral, o prazo para a defesa é de 5 dias. Quando observamos que tem uma execução na obrigação de fazer alternativa e essa escolha compete ao devedor, o prazo dele será de 10 dias. Há que se analisar, portanto, que por mais que o legislador processual civil 2015 busque essa unificação dos prazos para a defesa em 15 dias, nós ainda temos prazos aí de 3, de 5, de 10 dias, né? E até mesmo os embargos que nós conhecemos, que na realidade é tratado como impugnação à execução de título extrajudicial, ele ficou em 15 dias. Então, são regras, são observâncias indispensáveis, porque o direito não socorre aos que dormem. E prazo para a apresentação dos mecanismos de defesa deve ser analisado com muito zelo e cautela. E é preciso também saber de que forma se inicia a contabilização desses prazos. Nós vamos analisar que, principalmente nos processos de conhecimento, o novo legislador processual civil trouxe uma frase preliminar buscando, quem sabe, dissipar esse número de processos abarrotados em prateleiras, evitar acúmulo de serviços. Então, aparece agora a sugestão para esses processos de conhecimentos de uma fase chamada preliminar de mediação e conciliação. Sempre que a parte solicitar, pleitear na ação inicial que seja designada essa audiência de mediação e conciliação, e nela, caso não exista acordo, o prazo para defesa começa daí. O prazo que o réu requerido, a parte chamada, denunciada ao processo, interessada, inexistindo conciliação nessa mediação e conciliação, que é essa fase preliminar, que aparece agora no novo Código de Processo de 2015, é daí que começa a contabilização desse prazo para a defesa. Mas observa que o réu, o requerido, pode não querer participar dessa audiência de mediação e conciliação. As relações já estão bem desgastadas entre réu e autor, no negócio jurídico que tínhamos e que acabou gerando esse processo, essa ação, e ele tem, portanto, até 10 dias antes da realização dessa audiência de mediação e conciliação para interpor a sua interlocutória, a sua petição, informando ao juiz que não tem interesse em participar dessa audiência de mediação e conciliação. Por isso, havendo essa circunstância, o prazo para a defesa inicia-se do dia que for protocolizado esse pedido de desistência ou de não realização dessa audiência de mediação e conciliação. Agora é interessante observar que, se porventura não houve pedido da parte autora para ação de mediação e conciliação, ou do réu, os mecanismos de contabilização para a articulação das peças de defesa voltam à regra antiga. Esses prazos, portanto, serão contados da juntada do mandado devidamente cumprido ao processo, da carta precatória ou rogatória juntada ao processo, do AR, quando a citação se deu pelo correio, e volta ao aviso de recebimento,
da juntada daquele AR, portanto, começa a contar quando as partes são citadas por edital. Exatamente há uma certidão prolatada pela serventia dizendo sobre a dilação do prazo para a citação. O juiz fixou o prazo de 30 dias para edital, passou os prazos de 30 dias. Há uma certidão prolatada pela serventia trazendo essa notícia, e daí começa a correr o prazo para a defesa. E transcorrido esse prazo, não atendido ao chamamento do edital, pode acontecer o fenômeno que nós conhecemos por revelia. O juiz vai declarar o réu na condição de revel e nomear um curador para ele. E, em outras circunstâncias, nós ainda temos a contabilização desse prazo quando as partes já saem, por exemplo, intimadas em audiência. Ali mesmo, em audiência, já saem intimadas para apresentar as suas defesas, ou quando comparecem espontaneamente ao processo. O comparecimento espontâneo da parte ao processo supre o ato de citação. E hoje, como inovação do Código de Processo Civil 2015, escrivão, chefe de secretaria de seção pode fazer essa citação louvando-se da sua fé pública, dizendo que o réu requerido compareceu em cartório, entregou a contrafé para ele e ele está citado. É muito importante, deste modo, analisar todos esses aspectos de início da contabilização desses prazos para oferecimento das peças de defesa. Há algumas questões curiosas que são os prazos em dobro. Algumas partes merecem privilégios no processo de acordo com as funções que exercem. O prazo para o Ministério Público será em dobro. O Ministério Público já teve prazo até em quádruplo no antigo Código de Processo Civil para oferecer defesa e em dobro para os recursos. Mas hoje os prazos de manifestação do Ministério Público, que pode atuar como fiscal da lei, custos legis ou como substituto processual, será em dobro, contado da sua intimação pessoal. Esses prazos também serão em dobro para as fazendas públicas, que representam o interesse público, a administração pública. A Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, por meio de seus procuradores, terão prazo em dobro para apresentar seus manifestos, recursos, defesa. Há uma outra circunstância curiosa que se diz aos casos de litisconsortes. Eis que no polo ativo da ação possamos ter mais de um procurador, mais de uma parte, com procuradores diferentes, com escritórios em endereços diferentes, e vamos ter então a figura do litisconsorte, ativo ou passivo, com procuradores diversos, em locais ou endereços diversos. Nesse caso, a legislação fala que o prazo deverá ser em dobro. Mas há duas circunstâncias excepcionalizadoras. Se porventura houver apenas litisconsortes de duas pessoas, com a interposição da defesa por um dos litisconsortes, já está superado esse prazo em dobro. E de igual modo, quando encontrarmos a situação de que a defesa é apresentada em sistemas eletrônicos, hoje a maioria das comarcas no Poder Judiciário estão informatizadas, adotando sistemas eletrônicos para a recepção das peças.